Nessa aula, iremos abordar as principais doenças relacionadas aos bezerros na fase de aleitamento. Então, são elas diarreia, doenças respiratórias, a questão de cura de umbigo mal feita, um pouquinho que pode ocorrer de tristeza parasitária e os métodos que a gente tem para melhorar a condição e a resposta desses bezerros, com a questão de hidratação oral, a gente vai abordar um pouco, e a questão da importância da gente ter metas de morbidade, mortalidade estabelecida para cada enfermidade, ter esse monitoramento muito claro e protocolos de tratamento também muito claros, visuais, para que os funcionários consigam agir da maneira mais rápida possível, da maneira mais correta, para que a gente tenha esse diagnóstico precoce e que a gente já faça o protocolo adequado para esse animal recuperar o mais rápido possível. Então, as práticas fundamentais para redução de ocorrência de doenças em geral, então, novamente, colostragem adequada. Não existe uma fazenda que vá bem em questão de manejo sanitário se a gente está pecando em relação à colostragem desses animais. Limpeza adequada de utensílios, baixa contaminação do ambiente, das instalações. É fundamental, isso não tem como a gente ter um manejo sanitário adequado se esses princípios fundamentais, quando eles não são seguidos de maneira adequada. Quando a gente fala de diarreia, que é a doença com maior frequência nas fazendas, a gente tem vários agentes que podem estar causando diarreia nesses bezerros. Então, criptosporídeo, rotavírus, salmonela, eiméria, E. coli, coronavírus, giardia, entre outros patógenos podem estar atuando. E muitas vezes a gente não vai ter o diagnóstico diferencial de cada animal que está com qual patógeno. Muitas vezes pode ocorrer de mais de um patógeno, ter agentes concomitantes causando diarreia nesses animais. Então é importante a gente saber a etiologia e ter muito claro protocolos para a gente agir muito rápido. Então, aqui é um protocolo, no caso que a gente utiliza hoje na Embrapa, mas é importante que cada fazenda entenda, faça o diagnóstico da situação da sua fazenda para ver o que é o melhor, qual que é a maior frequência de agente que está atuando na sua propriedade para poder fazer. Mas o que é? Mostrar para o funcionário, capacitar ele dos scores de diarreia, qual o nível de gravidade, observar o animal, se o animal está com fezes pouco amolecidas, ou com sangue, ou com leite coagulado, que você vai ver, descamação, a questão de temperatura desse bezerro, se esse bezerro está com febre, e o que a gente considera febre para um bezerro? Temperaturas acima de 39,4. E que horas que eu vou medir essa temperatura? Se você medir, for no bezerreiro, meio-dia, e pegar a temperatura retal desses animais, praticamente 100%, no verão aqui, 100% dos animais estão com febre, estão com temperatura acima de 39,4. Então não é adequado a gente fazer isso. O ideal é ser na hora mais cedinho do dia, a gente fazer a temperatura desses animais. Observar se o animal está demorando mais para beber leite, se ele está mais apático. Um animal saudável levanta, chegou o tratador e vai beber o leite. Aquele bezerro que demorou mais para levantar ou não quis o leite, olha como é que estão as fezes, olha a temperatura desse bezerro, para a gente tomar a decisão. A gente vai hidratar esse bezerro, que é uma questão que a gente vai conversar, que a gente, na verdade, qualquer nível de gravidade é importante desde o início. Diarreia bem branda, a gente já entra com hidratação desse bezerro. Vê se a gente vai entrar com anti-inflamatório, em quais casos a gente vai entrar com antibiótico. Muitas vezes a gente tem diarreias causadas por vírus ou por protozoários que o antibiótico não vai agir. Então é muito importante a gente entender, fazer esse diagnóstico como um todo, para a gente saber qual protocolo a gente vai utilizar em cada caso e que a gente faça esse diagnóstico o mais rápido possível. Isso é fundamental para o sucesso na questão de manejo sanitário.
Aqui algumas metas, e aí a gente vai ter que estabelecer isso, fazer um levantamento da situação, um diagnóstico da fazenda, para a gente estabelecer metas atingíveis. E aí a gente atingiu, a gente melhora, mas para ter uma base do que seria os pontos de orientação em termos de taxa de morbidade aceitável para diarreia. Então, na fase de aleitamento, que é onde realmente ocorre a maior frequência de diarreias nesses animais, ter um índice de animais doentes abaixo de 25%. A fase pós-desaleitamento, até 120 dias, menos que 2%, e de 120 a 180 dias, menos de 1%. Então, é importante que a gente garanta e monitore e veja se é isso, se o principal problema da minha fazenda é diarreia, em qual idade, se é com 2 e 3 semanas, se é na primeira semana. Se é na primeira semana, às vezes eu estou tendo um problema de contaminação que pode estar ocorrendo na maternidade desses animais. Então, é importante a gente entender essa dinâmica para a gente conseguir fazer um adequado protocolo dentro da fazenda. Outra doença frequente é a questão de doenças respiratórias. E cada vez mais a gente tem visto um grande aumento, uma tendência de aumento da gente confinar esses bezerros, principalmente nessa fase inicial, em gaiolas suspensas. E aí, às vezes, a gente tem visto em algumas fazendas que o problema principal era diarreia, começa a ser problema de doenças respiratórias. Então, a gente tem que ligar esse alerta. E o diagnóstico não é um diagnóstico tão simples. Às vezes, quando a gente já vê sinais clínicos nos bezerros, a gente já tem um avanço grande na questão de comprometimento pulmonar desses animais. Então, uma tendência que vem aumentando é a questão de diagnóstico por ultrassom, que é uma técnica que cada vez tem sido mais utilizada. A gente vê um potencial de expansão muito grande, utilizando esse mecanismo, e é um ultrassom, a gente utiliza a mesma probe para diagnóstico de gestação, né, em bovino. Então, mesmo ultrassom que faz a reprodução da fazenda, a gente poderia utilizar para isso, e existe técnica, mas ele vai nos dar um suporte da extensão e da gravidade de doenças respiratórias que às vezes a gente ainda não tem essa capacidade simplesmente com os sinais clínicos. Quais fatores para a gente reduzir as doenças respiratórias nos bezerros? A questão de ventilação é muito importante, com redução de umidade, redução de gases que irritam o trato respiratório, né, a amônia, e menor densidade animal. Então é desejável, muitas vezes a gente coloca sem paredes do lado do galpão e a gente utiliza cortinas, como acontece na suinocultura. Esfriou muito, à noite você sobe as cortinas, durante o dia você abre essas cortinas para ter essa ventilação adequada. Utilizar ventiladores, mas é importante que esses ventiladores não sejam soprando no animal, e simplesmente para a gente tirar, fazer circular melhor esse ar e diminuir a questão desses gases de amônia que pode estar irritando o trato respiratório desses bezerros. E mais uma vez a importância da gente ter protocolos muito claros. É importante, então, o que vem avançando em relação a doenças respiratórias, a questão desse diagnóstico com ultrassom. O diagnóstico clínico, muitas vezes a gente subestima um problema que às vezes é maior, você está vendo a ponta do iceberg, quando você já consegue ver secreção com pus bilateral, às vezes o comprometimento está muito maior. E a questão das doenças respiratórias é que uma vez que você tem perda, consolidação de área pulmonar, você vai ver que é um animal que vai demorar, vai ganhar menos peso durante toda a vida, vai produzir menos leite, porque você perdeu uma área do pulmão de troca de nutrientes, enfim. Então é um animal que muitas vezes os produtores, você nem perde o animal não morre, mas ele vai ser descartado por esse baixo desempenho, porque você já teve um comprometimento pulmonar muito grande. Então a questão de hidratação, novamente, fundamental, e qual antibiótico, anti-inflamatório, enfim,
definir isso com o médico veterinário que acompanha a fazenda. Taxa de mortalidade aceitável para doenças respiratórias na fase de aleitamento, menos de 10% de morbidade, pós-aleitamento menos de 10%, e fase de 120 a 180 dias, menos de 2%. Uma coisa também que pode acontecer com frequência é o animal ter um caso de diarreia, diminuir a imunidade e, em sequência, vir um caso de doença respiratória. Isso também acontece com alguma frequência. E a questão também da doença respiratória ocorrer no pós-desaleitamento e, às vezes, ser um diagnóstico diferencial em relação à tristeza parasitária, também pode ocorrer nas fazendas. A questão de infecção umbilical, que às vezes nem é tão tratado pela maioria das pessoas, mas pode ser uma ocorrência com alta frequência. É importante pegar e verificar os animais pós-nascimento, nos primeiros dias, e deitar esses bezerros. Então, você pega aí 20 bezerros, quantos desses bezerros têm algum espessamento dessa estrutura umbilical e sente dor? Que o ideal é que seja menor que 5%. E é um manejo totalmente relacionado à cura de umbigo, que novamente tem que ser feito com tintura de iodo de 7 a 10%, 2 vezes ao dia, durante 5 dias consecutivos, ou até que esse cordão umbilical esteja bem seco. Porque a gente pode ter várias doenças associadas a uma cura de umbigo mal feito. Um destaque especial que eu gostaria de ressaltar é a questão da hidratação oral. Cada vez mais fazendas já estão utilizando isso no manejo. É um dos medicamentos mais baratos que existem e normalmente os animais com tanto tristeza, diarreia, doenças respiratórias vão morrer de desidratação, de septicemia, de acidose. E esse soro oral vai dar suporte para esses bezerros se manterem hidratados e conseguirem debelar a doença, ter nutrientes. Muitas vezes esses animais já não estão consumindo, ou consumindo menos leite, o consumo cai quando os animais estão doentes. E essa hidratação oral vai também dar um suporte para esses animais em termos de nutrientes, para eles conseguirem debelar essa doença. Essa fórmula é uma fórmula desenvolvida pelos professores da Escola de Veterinária da UFMG, em que a gente consegue comprar esses componentes pela internet, em lojas que vendem produtos químicos. Tem algumas cooperativas que já estão disponibilizando também esse material para poder fazer. A gente pesa, no caso aqui, a gente colocou nos frascos, né, aqui no tubo Falco, a gente já deixa medido certinho para poder preparar 2 litros. Então o funcionário só tem que jogar isso na água, pega 2 litros de água morna, mistura essa solução, a gente utiliza glicose de milho, não pode ser utilizado açúcar, porque o bezerro não tem sacarase, então se a gente usa açúcar comum, a gente pode piorar quadros de diarreia, então é importante utilizar essa glicose de milho. E às vezes a gente pesa ela separada também, porque ela empedra, e a gente já deixa isso, ou faz uns potinhos já com as medidas, e a gente já coloca isso. Então, o ideal é fornecer até 4 litros de soro por dia, em água morna, 2 litros de manhã e 2 litros à tarde. Essa fórmula é com acetato de sódio, então não tem problema você fornecer para esses bezerros após o aleitamento, porque ao contrário de uma outra fórmula com bicarbonato, a gente tem que esperar um tempo após o aleitamento, em torno de 2 horas, para não ter problema na questão da coagulação do leite no abomaso. Mas e também, além de tudo, as pesquisas mostrando o acetato ser uma excelente fonte para esse soro oral. Então, é bem interessante a gente utilizar. A gente pode fornecer no balde para o bezerro, quentinho normalmente. O bezerro na fase inicial até bebe voluntariamente esse soro. Em caso que o animal já esteja mais debilitado, não esteja com reflexo de sucção, a gente passa via sonda esofágica esse soro para os animais. Normalmente, com agravamento, às vezes a gente está num grau de desidratação acima de 8%, em que parte da hidratação a gente vai ter que fornecer por hidratação intravenosa,
Então, por isso que é importante esse diagnóstico precoce, a gente agir, porque às vezes o soro oral é muito mais barato, muito menos trabalhoso, e com uma resposta mais rápida, você não esperar o animal agravar, mas em caso em que tem um agravamento, a gente utilizar uma solução bastante utilizada, com boa eficiência, é utilizar o Ringer lactato. A grande maioria desses animais vai estar com acidose metabólica, isso é um soro indicado que a gente pode utilizar para a questão de hidratação intravenosa desses bezerros. Então, alguns parâmetros de taxa de sobrevivência. A gente considera que os animais que morrem até 48 horas após o nascimento são considerados natimortos, então não entraria nessa taxa, né, de mortalidade aceitável. Então, de 2 a 60 dias, menos de 3%, de 60 a 180 dias, menos de 2%, de 6 meses até o primeiro parto, menos de 1%, e do nascimento até o pré-parto da novilha, né, somando tudo aí, menos de 6%. Então, a gente quer que a gente tenha menos de 6% desses animais, considerando uma taxa aceitável, mas quanto menor, melhor, dessas bezerras até o primeiro parto. E, novamente, a questão da criação de bezerras, ela envolve, e o manejo sanitário faz parte disso. Sem os cuidados com o recém-nascido, como colostragem, cura de umbigo, secar esses animais, estar numa instalação adequada, fornecer uma nutrição adequada, que para um bezerro bem nutrido, ele vai responder melhor aos desafios imunológicos. Práticas sanitárias, principalmente diagnóstico e prevenção. A gente trabalhar com medicina de produção, ter o mínimo de animais em tratamento, a gente prevenir para que esses animais não adoeçam. Instalações adequadas, higiene, a gente peca muito nisso nas fazendas, então é um processo que a gente vai ter que capacitar, construir isso de maneira bem constante e continuada dentro das fazendas, o ambiente, e para isso, novamente, o centro de toda essa roda girar são as pessoas. A gente tem que capacitar as pessoas têm que saber a importância, por que está sendo feito cada um dos processos, para a gente garantir que essas bezerras sejam o mais saudável possível. Então era isso, pessoal.